Olá, boa noite. A polícia pernambucana realizou a reprodução simulada do assassinato da arquiteta e artista plástica alagoana Maria Alice dos Anjos. Este é um dos destaques do Jornal do Estado. E veja também. Polícia Federal deflagra operação que investiga funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa. Aqui na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira, o clima era de silêncio absoluto e o presidente da casa não compareceu à sessão. O número de passageiros de ônibus urbanos cai em Maceió devido à quantidade de transporte clandestino. Esta é a maior redução dos últimos 20 anos. O Ministério Público Estadual realiza coletiva sobre o fim dos lixões em Alagoas. Tem cidade que não cumpriu o prazo. O Jornal do Estado está no ar. A polícia pernambucana realizou hoje à tarde uma reprodução simulada do assassinato da artista plástica alagoana Maria Alice dos Anjos. Ela foi morta pelo próprio jardineiro na casa em que morava, lá em Olinda. A reprodução simulada só começou após o meio-dia, depois que o suspeito foi ouvido por 4 horas na Delegacia de Homicídios de Olinda. A rua 13 de Maio foi interditada por agentes de trânsito, policiais militares, do CORE e agentes da Polícia Civil fizeram a segurança da área, enquanto os peritos do Instituto de Criminalística organizavam a reconstituição. A primeira cena teve a participação da funcionária que trabalhava para a vítima, que no dia do crime não conseguiu entrar na casa e chamou várias vezes pela artista plástica. Depois foi a vez de reproduzir o dia do assassinato, com a participação do suspeito do crime. Renato José da Silva repetiu a chegada à casa, a tentativa de entrar pela janela e abrir o cadeado da porta. Não abre porque os cadeados estavam trocados. Depois, repetiu também a volta que deu no quarteirão até chegar neste beco, onde pulou o muro e teve acesso ao quintal da casa da vítima. A arquiteta aposentada e artista plástica Maria Alice dos Anjos, de 74 anos, foi encontrada morta na noite do dia 12 de março, no jardim da própria casa, quando amigos que sentiram falta dela numa aula de pilates foram até a casa. Segundo a perícia, a idosa foi morta a pedradas e também com um golpe de jarro na cabeça. O suspeito do crime, Renato José da Silva, de 28 anos, que era jardineiro da vítima, foi preso 2 semanas depois, em Paratibe, Paulista. Ele confessou o crime e disse que matou Maria Alice por ela já desconfiar que ele estava furtando a casa e usando o carro dela. Atos que, inclusive, foram registrados por câmeras de segurança. A imprensa não teve acesso ao quintal, onde aconteceu a reprodução do latrocínio. Mas, de acordo com os peritos, Renato usou de fato uma pedra e 3 jarros para matar Maria Alice. A gente encontrou sangue, a equipe de Dr. Diego no dia posterior encontrou fragmentos de vasos e a nossa equipe de polícia científica comandada pela doutora Camila aqui reconstituiu todas aquelas pedras que foram achadas na área do crime, o que nos deu 3 vasos danificados. Ainda de acordo com a perícia, não há dúvidas de que Renato agiu sozinho e teve a intenção de matar. Os elementos que a gente tem aqui não dá para afirmar a presença de uma segunda pessoa, não. Tanto as provas materiais que a gente possa ter, juntamente com tudo que a gente refez aqui. Agora, a polícia aguarda o laudo da perícia para fechar o inquérito e pedir a prisão preventiva de Renato por latrocínio. Após eu remeter o inquérito policial, eu peço a conversão da temporária em preventiva. Por homicídio? Pelo latrocínio. Em tese, pelo latrocínio. 2 homens armados assaltaram um mercadinho em Santana do Ipanema. O circuito interno de TV captou a ação dos bandidos. As imagens do circuito interno mostram um momento em que uma dupla de bandidos invade o mercadinho. Os criminosos não tiram os capacetes e anunciam um assalto. Um dos assaltantes aborda uma funcionária e leva todo o dinheiro do caixa. A quantia roubada não foi informada. Um corpo de um homem foi encontrado na manhã de hoje em um canal da Lagoa Manguaba, em Marechal Deodoro.
O corpo foi encontrado na manhã de hoje em um canal da Lagoa Manguaba, no bairro de Taperaguá, em Marechal Deodoro. Segundo testemunhas, o jardineiro Edinaldo dos Santos, de 47 anos, bebia com amigos na manhã da segunda-feira e à tarde decidiu dar um mergulho e não voltou mais. De acordo ainda com amigos, ele sabia nadar. Edinaldo deixa esposa e 4 filhos. O governador Renan Filho esteve hoje em Curitiba junto com outros governadores para tentar visitar o ex-presidente Lula. As visitas, no entanto, foram proibidas pelo juiz Sérgio Moro. Lá em Curitiba, Renan gravou um vídeo para as redes sociais dele defendendo o ex-presidente. Veja. O Brasil vive um momento histórico complexo e eu acompanhei aqui a Curitiba a visita que os governadores promoveram ao presidente Lula. Presidente Lula que, de maneira dividida, num julgamento no Supremo Tribunal Federal, foi decidida a sua prisão em segunda instância. Isso precisa ser revisto. O Lula foi preso sem crime e sem prova. E o Brasil está aguardando essa decisão ansiosamente. O Supremo Tribunal Federal deve decidir amanhã se mantém ou não a prisão de condenados em segunda instância. A Polícia Federal realizou na manhã de hoje uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estava a Assembleia Legislativa de Alagoas. A operação investiga um desvio milionário na folha de pagamento na casa de Tavares Bastos, com a contratação de funcionários fantasmas. O clima era de silêncio absoluto. Dos 27 parlamentares, 12 faltaram. Entre os faltosos estava o líder do governo, o deputado Ronaldo Medeiros. Justamente hoje, quando foi desencadeada a Operação Malacafa, que investiga um esquema de funcionários fantasmas aqui na Assembleia Legislativa, o presidente da casa, o deputado Luiz Dantas, não compareceu à sessão, que acabou sendo presidida pelo vice, o deputado Francisco Tenório. Nos bastidores da ALE, comentava-se que a ausência dos deputados era o reflexo da operação da Polícia Federal, que na manhã de hoje cumpriu 14 mandados de busca e apreensão, sendo 1 em Maceió, 2 em Jacaré dos Homens e 11 em Batalha, após denúncias feitas por José Márcio Cavalcante, o Baixinho Boiadeiro, filho do vereador por Batalha, Neguinho Boiadeiro, assassinado em novembro de 2017, inimigo político da família Dantas na cidade. Para os deputados, a operação deixa um impacto negativo na casa de Tavares Bastos. Não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira vez que durante esse mandato várias operações da Polícia Federal entram na Assembleia, vão em busca de informações essas que têm que ser públicas. Então, todo o alagoano tem direito a saber, além do mais, quem trabalha na Assembleia e principalmente, que gabinete está lotado. A PF afirma que esta operação de hoje é um desdobramento da Sururu Gate, deflagrada no ano passado. Na ocasião, 9 deputados foram indiciados, entre eles Thaís Guedes, Edival Gaia e Severino Pessoa. As investigações apontaram um desvio de 150 milhões de reais na folha de pagamento do Legislativo. O deputado estadual Rodrigo Cunha, da bancada oposicionista, acredita que os culpados devem ser punidos e os fatos esclarecidos à população. É importante, sim, demonstrar quem é que está envolvido, porque não são todos, mas aqueles que são, têm que chegar a público e dizer por que estão sendo levados à Polícia Federal. Isso mesmo, transparência. E agora, futebol. O CRB ainda disputa a Copa do Nordeste 2018 e já sabe quem vai enfrentar na pré-Copa do ano que vem. Em sorteio realizado pela CBF, o Galo vai encarar o Campinense da Paraíba em 2 partidas previstas para os dias 18 e 25 deste mês. O vencedor dos confrontos estará classificado para a Copa do Nordeste no próximo ano. No caso de igualdade de pontos e saldo de gols, ao fim dos 2 jogos, haverá disputa de pênaltis. O CSA já está classificado para a Copa do Nordeste 2019 por ter sido campeão alagoano. O CSA se reapresentou hoje depois de comemorar muito o título de campeão de 2018. O azulão já volta a campo no sábado pela primeira rodada da Série B. Mas no Mutange o assunto ainda é a conquista do alagoano. Olá, Sabrina, boa noite. Eu estou aqui no CT do CSA no Mutange, porque a tarde de hoje já começou com alguns trabalhos aí regenerativos para a equipe titular, o treino sub-20, os reservas e também os novos jogadores que integram a equipe agora
para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas a gente vai ainda falar sobre essa importante conquista que foi justamente o Campeonato Alagoano. Eu estou ao lado do presidente do Azulão, Rafael Tenório, que está aqui todo orgulhoso, já segurando a taça. Boa noite, presidente. Como é que foi essa conquista? O que representou depois de um jejum aí de 10 anos, né? Boa noite. Realmente é um momento de muita alegria para a nossa torcida. Eu quero dedicar essa taça e essa conquista à nossa torcida, aos nossos conselheiros, ao presidente Raimundo Tavares e a toda a nossa diretoria. Agora ficam os preparativos para a Série B. Novidades, contratações, como é que está a realidade do Azulão agora nessa nova etapa? Nós estamos fechando o elenco, né? Amanhã está chegando mais um atleta, que é o Lucas, goleiro, que está vindo do São Caetano para juntar-se com os demais. E deveremos trazer ainda mais uns 3 atletas para que nós possamos fazer uma grande campanha na Série B e nós já estabelecemos inclusive uma meta a ser atingida nas primeiras rodadas para que a gente permaneça, né, na Série B e daí sim, quando a gente tiver assegurada a nossa permanência, nós vamos pensar em algo maior. Muito obrigada pelas informações, boa sorte aí nessa nova etapa. E olha, Sabrina, no fim da tarde de hoje, o técnico Marcelo Cabo, com toda a sua comissão, concedeu uma entrevista coletiva e nós vamos ver agora o que ele falou sobre o Campeonato Alagoano e sobre os preparativos aí para a Série B do Brasileirão. É o que a gente vê agora. É uma competição muito homogênea, então a gente precisa ter muita sabedoria nessa hora, né? A gente entender que o título e a euforia, a comemoração terminou hoje e a gente precisa entender essa competição, deixar ela, o entendimento com a razão, não com a emoção do título. Boa sorte ao Azulão. E o CSA estreia contra o Goiás no sábado, às 4h30 da tarde, no estádio Rei Pelé. Já o CRB estreia na próxima sexta-feira contra o Oeste, na Arena Barueri. A partida será às 8h30 da noite. A seguir, o Ministério Público Estadual realiza coletiva sobre o fim dos lixões em Alagoas. Ainda há cidades que não cumpriram o acordo. E saiba como funciona a Patrulha Maria da Penha. O objetivo é fiscalizar os acusados que cumprem as medidas protetivas. Volto já.